8 atitudes que entrega. Quem sorri na sua frente, mas fala mal de você pelas costas. Estoicismo. Se você já sentiu que alguém sorri na sua frente, mas age diferente quando você não está por perto, preste atenção. Este vídeo não é sobre desconfiança, é sobre percepção. Fique até o final, porque entender esses sinais agora pode evitar perdas silenciosas no futuro. O sorriso que não é inofensivo. Nem toda ameaça vem em forma de confronto. Algumas chegam sorrindo, elogiando, concordando com você em tudo. O estoicismo sempre alertou que o perigo mais recorrente não vem do inimigo declarado, mas daquele que se esconde atrás da cordialidade. Pessoas que falam mal de você pelas costas raramente atacam de frente. Elas observam, se adaptam e aguardam o momento certo. Marco Aurélio sabia que a falsidade não é impulsiva, ela é calculada. Quem age pelas sombras não quer conflito, quer vantagem. Por isso, o sorriso nem sempre é sinal de virtude. Muitas vezes é apenas conveniência social. Um gesto treinado para manter acesso, colher informações e preservar a própria imagem enquanto mina a sua reputação em ambientes onde você não está presente. O erro comum é acreditar que falsidade sempre deixa rastros evidentes. Não deixa. Ela se manifesta em atitudes pequenas, repetidas, quase invisíveis quando observadas isoladamente. O estoico não vive desconfiando de todos, mas também não é ingênuo. Ele observa padrões, observa o que se repete, observa o que não se sustenta quando o contexto muda. Este vídeo não existe para ensinar você a caçar falsos ou viver em estado de alerta constante. Isso seria fraqueza emocional. Ele existe para desenvolver percepção, porque quando sua percepção amadurece, você não precisa confrontar, expor ou reagir. Você enxerga, e quem enxerga com clareza não é manipulado com facilidade. Ao longo deste conteúdo, você vai entender como a falsidade se revela sem palavras, como certas atitudes entregam intenções e por que o estoico prefere governar o próprio acesso social em vez de tentar controlar o comportamento alheio. O primeiro sinal aparece cedo, quase sempre disfarçado de algo positivo: a falsa proximidade. Uma das atitudes mais comuns de quem fala mal pelas costas é a proximidade acelerada. A pessoa se aproxima rápido demais, cria intimidade sem história, sem construção real. Faz perguntas profundas, se interessa excessivamente pela sua vida, mas revela pouco sobre si. O estoico observa esse desequilíbrio com atenção, porque virtude anda junto com proporcionalidade. Quando alguém força a proximidade, não busca conexão, busca acesso. Quer saber o que você pensa, o que sente, onde é sensível. Esse tipo de pessoa se alimenta de informações, não de vínculos. E quanto mais você entrega sem perceber, mais material ela acumula para usar fora do seu campo de visão. Sêneca alertava que confiança não nasce da intensidade, mas da constância. Pessoas falsas ignoram esse princípio. Elas aceleram etapas porque não pretendem permanecer com lealdade. Pretendem circular, adaptar narrativas e se posicionar conforme o ambiente mais favorável. O estoico não fecha a porta para todos, mas também não escancara a casa emocional. Ele observa o ritmo. Observa se a proximidade cresce junto com a coerência. Quando isso não acontece, ele não acusa, não confronta. Apenas ajusta o acesso. E esse simples ajuste já incomoda quem depende da intimidade indevida para operar. Essa proximidade forçada costuma vir acompanhada de algo ainda mais sutil, que muitos confundem com leveza ou bom humor, mas que revela intenções quando observado com atenção. O humor como arma. Nem toda piada é inocente. Algumas carregam intenção. O humor é uma das ferramentas mais eficientes para quem deseja diminuir sem assumir confronto. Vem em tom leve, sorriso no rosto, frase rápida. Se você reage, dizem que é exagero. Se não reage, o recado foi entregue. O estoico entende que palavras ditas em forma de brincadeira ainda são palavras, e intenção não desaparece porque veio acompanhada de riso,
Pessoas que falam mal pelas costas costumam usar ironias sutis, comentários ambíguos, observações que parecem inofensivas, mas deixam um desconforto difícil de explicar. Não é agressão direta, é corrosão lenta. Um pequeno golpe na sua imagem, repetido ao longo do tempo, sempre diante de terceiros, nunca a sós. O objetivo não é divertir, é reposicionar você abaixo, sem parecer hostil. Marco Aurélio ensinava que quem precisa diminuir o outro para se destacar revela pobreza interior. O estoico não reage com ofensa nem com riso forçado. Ele observa o padrão. Quando a piada sempre aponta na mesma direção, deixa de ser humor e passa a ser caráter exposto. Não é sobre sensibilidade excessiva, é sobre coerência. Quem usa o humor como arma evita a responsabilidade. Se confrontado, se esconde atrás da intenção leve. Mas o estoico não julga palavras isoladas. Ele analisa a repetição e contexto, e quando percebe esse padrão, não entra no jogo. Ajusta a presença, reduz a abertura, corta o palco. Sem palco, esse tipo de humor perde força. Esse comportamento raramente aparece sozinho. Ele costuma caminhar junto de algo ainda mais revelador. A mudança de discurso conforme o ambiente muda. A incoerência entre palavra e contexto. Uma das atitudes mais reveladoras de quem fala mal pelas costas é a incoerência. Na sua frente, concorda. Em grupo, muda. Em ambientes diferentes, ajusta o discurso para agradar quem está presente. Não é adaptação social saudável. É ausência de eixo. Sêneca alertava que caráter não muda de cenário. Quem muda de opinião conforme o público revela que não sustenta nenhuma de verdade. O estoico observa como alguém se comporta quando você não está no centro da conversa. Observa se o tom muda, se as palavras perdem firmeza, se a postura se ajusta ao grupo mais influente. Pessoas falsas raramente mantêm a mesma narrativa em todos os contextos. Elas dizem o que convém, não o que acreditam. E isso as torna previsíveis para quem presta atenção. Essa incoerência não surge por acaso, ela nasce do medo de desagradar, de perder espaço, de ser rejeitado. Para evitar esse risco, a pessoa escolhe o caminho mais fácil. Concorda com todos, critica ausentes, se adapta como água ao recipiente mais conveniente. O problema é que, ao fazer isso, constrói sua imagem às custas da reputação alheia. Marco Aurélio ensinava que a retidão não precisa de plateia. O estoico não muda de posição para ser aceito. Ele mantém coerência, mesmo quando isso custa conforto social. Por isso, quem vive de incoerência se sente ameaçado por quem sustenta firmeza. Não confronta. Age pelas costas. Quando você percebe esse padrão, não precisa acusar nem se defender. Basta observar com quem essa pessoa é mais verdadeira. A resposta quase sempre revela mais do que qualquer conversa direta, e essa incoerência costuma se manifestar junto de algo ainda mais traiçoeiro: a concordância excessiva, o excesso de confirmação. Quando alguém concorda com tudo o que você diz, algo está fora do lugar. A harmonia constante não é sinal de lealdade, é sinal de estratégia. Pessoas que falam mal pelas costas evitam discordar de frente, porque a discordância revela posição, e posição exige coragem. Concordar sempre é mais seguro. Mantém acesso, preserva a imagem e permite circular entre grupos sem se comprometer com ninguém. O estoico entende que o desacordo honesto é saudável. Epicteto ensinava que a verdade não precisa ser confortável, apenas coerente. Quem nunca questiona, nunca confronta, nunca oferece um ponto de vista próprio, não está sendo respeitoso, está sendo conveniente. Essa concordância excessiva cria uma falsa sensação de alinhamento, enquanto a opinião real é expressa em ambientes onde você não está presente. Observe como essa atitude se manifesta. A pessoa valida tudo, reforça suas palavras, ecoa suas ideias, mas nunca acrescenta profundidade. Não há troca, apenas espelhamento. Isso não fortalece vínculos. Coleta informações. E essas informações são usadas para construir narrativas paralelas, ajustadas ao público certo, no momento certo.
Marco Aurélio escrevia que quem vive tentando agradar a todos acaba traindo a si mesmo. O estoico não busca aprovação constante. Ele busca retidão. Quando você reconhece esse padrão de confirmação excessiva, não precisa se fechar nem acusar. Basta reduzir exposição. Menos palavras, menos detalhes, menos acesso. Esse tipo de pessoa costuma se revelar ainda mais quando surge uma situação crítica. Um ataque direto a você, uma crítica injusta, um comentário maldoso feito na sua ausência. E é nesse momento que o próximo sinal aparece com clareza absoluta. Se você está reconhecendo padrões que já viveu, isso não é coincidência. Consciência é o primeiro passo do autocontrole. Aproveite e se junte a nós no canal Estoicismo Mentalidade para continuar desenvolvendo clareza, firmeza emocional e maturidade nas relações. Aqui o foco é evolução, não paranoia. O silêncio quando você é atacado. Há um silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. Quando alguém ataca você de forma injusta e essa pessoa que sorri na sua frente não se posiciona, não corrige, não demonstra desconforto, algo foi revelado. Não é neutralidade, é autoproteção. Marco Aurélio lembrava que escolher não agir também é uma escolha, e toda escolha carrega um valor moral. Pessoas que falam mal pelas costas evitam se comprometer em momentos críticos. Defender você exigiria assumir posição, contrariar o grupo, correr risco social. O silêncio preserva a imagem delas, mesmo que custe a sua. Esse comportamento não nasce da prudência, nasce do cálculo. Elas observam quem tem mais poder naquele ambiente e se alinham ao lado mais seguro. O estoico não exige que todos o defendam, mas observa quem se omite quando a verdade é distorcida. A omissão recorrente revela prioridades. Quem prefere o conforto da aceitação coletiva à justiça demonstra onde está seu eixo. E esse eixo não é a virtude, é a conveniência. Quando você reconhece esse padrão, não precisa confrontar. Confronto alimenta o drama que essas pessoas evitam de frente e exploram pelas sombras. O caminho estoico é outro. Ajustar acesso, reduzir confiança, reorganizar sua presença. O silêncio deles, quando você é atacado, já disse tudo o que precisava ser dito. Esse tipo de omissão costuma caminhar junto de um papel específico que essas pessoas gostam de assumir. Um papel que cria confusão, ruído e controle indireto. A necessidade de ser intermediário. Quem fala mal pelas costas raramente assume a própria voz. Prefere ocupar o lugar do intermediário. A pessoa que leva e traz informações, comentários e supostas preocupações quase sempre se apresenta como alguém bem-intencionado. Diz que está apenas avisando, protegendo, ajudando. Mas o estoicismo ensina a olhar além da aparência. Onde há excesso de intermediação, há ausência de caráter direto. Epicteto alertava que a tranquilidade nasce quando reduzimos o ruído. O intermediário vive do ruído. Ele coleta frases fora de contexto, opiniões incompletas e sentimentos alheios para montar versões convenientes. Não diz claramente o que pensa, porque não quer ser responsabilizado pelo que provoca. Prefere plantar a dúvida e se retirar, deixando que os outros lidem com as consequências. Esse comportamento cria triangulação. Em vez de relações claras, surgem circuitos indiretos. Você começa a reagir a algo que nunca foi dito diretamente. Passa a se explicar sem ter sido confrontado. Ajusta atitudes com base em rumores. O intermediário observa tudo à distância, protegido, enquanto a confusão cresce. Para ele não importa a verdade. Importa manter influência. Sêneca dizia que quem tem algo a dizer deve dizer com retidão, não por atalhos. O estoico reconhece que a comunicação indireta é um sinal de fraqueza moral. Quem age com virtude fala de frente ou permanece em silêncio. Não espalha, não insinua, não usa terceiros como escudo. Quando alguém insiste em ocupar esse papel, está revelando mais do que imagina. A necessidade de ser intermediário também denuncia sede de relevância. A pessoa quer ser necessária, quer estar no centro das informações, quer sentir que controla algo. Por isso, exagera fatos,
dramatiza falas e cria urgências artificiais. Tudo para manter sua posição. O estoico não compete por esse espaço. Ele sabe que quem precisa intermediar tudo raramente sustenta relações verdadeiras. Quando você percebe esse padrão, a resposta não é confronto nem explicação. É corte de fluxo, menos detalhes, menos reações, menos participação em conversas indiretas. O intermediário perde função quando não há material para circular. Sem material, perde poder. E sem poder se revela desconfortável. Esse ajuste silencioso protege sua paz e expõe a intenção alheia sem uma única acusação. Porque, no fim, quem precisa falar por trás e pelos outros nunca suporta ambientes onde a clareza governa. O desconforto com sua evolução. Existe um ponto em que a falsidade deixa de ser ativa e passa a ser reativa. Quando você começa a evoluir de verdade, algo muda no ambiente ao seu redor. Não é barulho, é clima. O sorriso continua, mas perde calor. A presença permanece, mas fica distante. O apoio que antes existia começa a falhar nos momentos importantes. Esse é um dos sinais mais claros de quem nunca esteve ao seu lado por lealdade, apenas por conveniência. O estoicismo ensina que o crescimento interior não precisa de anúncio. Ele se manifesta em postura, escolhas e silêncio. E é exatamente isso que incomoda. Pessoas falsas toleram você enquanto conseguem te ler, prever e influenciar. Quando você amadurece, reduz explicações, ajusta limites e passa a agir com mais critério, elas perdem acesso. E perder acesso gera desconforto. Sêneca observava que poucos suportam ver alguém avançar sem pedir permissão. Não porque você se tornou arrogante, mas porque sua evolução revela aquilo que o outro evitou enfrentar em si mesmo. Nesse momento, a falsidade não ataca diretamente. Ela se retrai, diminui presença, oferece menos apoio. Às vezes, até finge indiferença. Tudo para não lidar com a própria comparação interna. Esse desconforto também se manifesta em micro-sabotagens. Comentários desestimulantes, disfarçados de realismo. Silêncios estratégicos quando você precisa de apoio. Falta de entusiasmo quando você compartilha uma conquista. Nada grande o suficiente para gerar confronto, mas recorrente o bastante para criar desgaste. O estoico não interpreta isso como maldade pessoal. Ele entende como sinal de desalinhamento. Marco Aurélio escrevia que não devemos esperar que todos caminhem conosco até o fim. Algumas pessoas fazem parte de fases, não de trajetórias. Quando você reconhece isso, para de tentar recuperar proximidades que já perderam sentido. Não explica sua evolução. Não se diminui para caber. Apenas segue. Esse é um dos testes mais difíceis da maturidade emocional. Aceitar que nem todos suportam sua versão mais firme, mais clara, mais consciente, e que isso não é um problema a ser resolvido, mas um filtro natural em funcionamento. Quando você entende isso, está pronto para o princípio final. A forma como o estoico lida com a falsidade sem se contaminar por ela. Como o estoico lida com isso? O estoico não vive em guerra social. Ele não confronta por impulso, não expõe por vaidade, não acusa para se sentir superior. Ele governa a si mesmo, e esse governo interior muda tudo. Quando você enxerga a falsidade com clareza, deixa de reagir emocionalmente e passa a agir com critério. Isso não endurece o coração, fortalece o caráter. Marco Aurélio ensinava que a melhor resposta ao que é baixo não é o ataque, é a elevação da própria conduta. O estoico entende que desmascarar alguém raramente traz paz. O que traz paz é ajustar acesso, reduzir intimidade, diminuir exposição, escolher com cuidado o que compartilha e com quem compartilha. Onde não há abertura, a falsidade não encontra espaço para operar. Epicteto lembrava que ninguém pode ferir sua essência sem sua permissão. Quando você deixa de buscar validação externa, a fala pelas costas perde poder, porque ela depende da sua reação, depende do seu desejo de ser compreendido, aceito, defendido.
Quando esse desejo se dissolve, o ruído também se dissolve. Lidar com pessoas falsas não exige vigilância constante, exige clareza. Clareza para perceber padrões, clareza para não se explicar demais, clareza para não alimentar jogos indiretos. O estoico corta o fluxo sem anunciar o corte. Ele se posiciona com silêncio, constância e coerência. A verdadeira vitória não está em provar quem está errado, está em preservar sua integridade sem perder a calma. Quando você se fortalece por dentro, a falsidade se revela sozinha e se afasta naturalmente. Não porque foi expulsa, mas porque não encontrou mais espaço. E esse é o ponto mais alto da disciplina estoica. Viver com retidão suficiente para que aquilo que não tem virtude simplesmente não consiga permanecer. Se este conteúdo trouxe clareza, compartilhe com alguém que precisa aprender a observar mais e reagir menos. E se você busca fortalecer sua mente, seu caráter e sua estabilidade emocional, continue no canal. O estoicismo não ensina a desconfiar de todos, ensina a se posicionar com dignidade,